Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais notícias dessa tarde de sexta-feira. O presidente Lula passou por uma cirurgia de catarata. Ele deve passar o fim de semana em repouso e deve voltar a trabalhar na segunda-feira. O Planalto informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências e o presidente está bem e já recebeu alta hospitalar. O presidente Lula realizou, nesta sexta-feira, a cirurgia de catarata no olho esquerdo, em Brasília. Ele chegou às 7h30 da manhã no Hospital de Olhos, onde realizou o procedimento e deixou a unidade hospitalar por volta das 10 horas. A operação é de baixa complexidade com anestesia local. Lula permanece esta sexta-feira e o fim de semana na residência oficial da Granja do Torto, em repouso. A previsão é que volte às atividades de rotina na segunda-feira. Durante o período, o presidente segue em acompanhamento habitual com a equipe médica. Lula já passou por este procedimento, no olho direito, em 2020. Em agosto daquele ano, foi operado em São Paulo e também liberado no mesmo dia. E em 2025, a taxa média de desemprego ficou no menor patamar desde o início da série histórica. De acordo com o IBGE, a população desocupada somou 6.200.000 pessoas, uma redução de cerca de 1 milhão de trabalhadores em relação a 2024. A taxa média anual de desemprego ficou em 5,6% no ano passado e atingiu o menor patamar desde 2012. A população desocupada diminuiu cerca de 1 milhão em relação a 2024 e registrou pouco mais de 6 milhões de pessoas, o que representa queda de 14,5% em relação aos 7 milhões registrados no ano anterior. Já a população ocupada também é recorde e alcançou 103 milhões de trabalhadores em 2025. O número é 15% maior que em 2012, quando havia 89 milhões de ocupados. Além disso, a estimativa anual do número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025 e atingiu quase 39 milhões de pessoas, o mais alto da série histórica, com um acréscimo de cerca de 1 milhão de pessoas com carteira assinada em relação ao ano anterior. Já a taxa anual de subutilização da força de trabalho teve um recuo de 1,7 ponto percentual. E a população subutilizada foi estimada em 16 milhões de pessoas, queda de quase 11% em relação ao ano anterior. Já o rendimento real habitual de todos os trabalhos registrou um aumento de R$ 192, chegando a um valor estimado de R$ 3.560. Já o menor resultado havia sido em 2022, quando ficou em R$ 3.032. E olha só, a Organização Mundial da Saúde passou a incluir o presunto na mesma classificação cancerígena do cigarro. A OMS reforça a importância de reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados na dieta diária. O presunto e outras carnes processadas foram incluídos na mesma classificação cancerígena do cigarro, o chamado Grupo 1. A categoria é reservada a agentes com evidência científica suficiente de que causam câncer em humanos. A decisão, conduzida pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, e reacendeu o debate sobre os reais riscos associados ao consumo desses alimentos no dia a dia. É importante esclarecer que estar no mesmo grupo não significa que presunto e cigarro tenham o mesmo nível de perigo, mas que ambos têm relação causal comprovada com o desenvolvimento da doença. No caso das carnes processadas, a associação mais consistente é com o câncer coloretal. Já o cigarro está mais relacionado ao câncer de pulmão. A classificação do grupo 1 é baseada na força da evidência científica e não na intensidade do risco. Substâncias ou hábitos entram nessa categoria quando estudos garantem uma conclusão clara de causalidade. No caso do presunto, a evidência aponta que o processamento da carne, especialmente a cura, defumação e adição de conservantes, desempenha papel central no risco. Durante a digestão,
compostos presentes nesses alimentos podem gerar substâncias capazes de danificar o DNA das células intestinais, aumentando a probabilidade de mutações. E o café foi o produto da cesta básica que ficou mais caro em 2025. Em 5 anos, o valor do café subiu mais de 100%. A Associação Brasileira da Indústria de Café revelou que o café foi o item da cesta básica que mais encareceu no ano passado, e o preço da bebida deve continuar alto em 2026. Isso porque, mesmo com a expectativa de uma maior oferta, devido à boa safra, os estoques mundiais do grão estão esvaziados e a colheita deste ano deve ser usada para recompor essas reservas. O faturamento da indústria de café torrado cresceu 25,6% em 2025 e passou de 46 bilhões de reais. Segundo a associação, a alta foi provocada pelo aumento do preço do café no supermercado. Entre 2021 e 2025, o valor subiu 116% para o consumidor. Como isso, houve uma queda do consumo no ano passado de 2,31%. Mas a alta ao consumidor ainda foi menor do que a registrada pela indústria para a compra do alimento dos produtores. O preço do arábica, o tipo mais comum consumido no Brasil, cresceu 212%. Esse aumento é resultado de problemas climáticos que afetaram as lavouras nos últimos anos, como geadas, secas e temperaturas elevadas. Com menos grãos disponíveis no mercado, os preços ficaram mais altos. A ABIC acredita que o Brasil deve ter uma boa colheita em 2026. Mesmo assim, calcula que seriam necessárias ao menos 2 boas safras, ou seja, boa colheita por 2 anos seguidos, para gerar uma queda real nos preços do café. O foco da indústria, neste momento, é recuperar os estoques. Por outro lado, com mais grãos disponíveis, os preços tendem a oscilar menos, o que pode abrir espaço para promoções nos supermercados. Um adolescente morreu após ser atacado por um tubarão na praia del Chifre, em Olinda. Os moradores falaram sobre a falta de estrutura para os banhistas na praia. Um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido na coxa por um tubarão na praia del Chifre, em Olinda. Davidson Rocha Dantas estava brincando com os amigos no mar antes de ser atacado e foi retirado pelos mesmos, segundo a prima da vítima, Lídia Emanuele. O ataque aconteceu por volta das 2 horas da tarde de quinta-feira, dia 29. A prima foi à praia chamar um menino que tinha saído de casa escondido da mãe. Segundo Lívia, ela viu o animal em um momento em que os amigos resgataram Davidson. Ainda segundo a parente, após retirarem o menino do mar, ela e os amigos conseguiram um carro para levar a vítima ao hospital. Embora a praia tenha placas de sinalização com alertas sobre risco de incidentes com tubarão, o local, de acordo com a jovem, não tem posto de guarda-vidas, o que dificulta o socorro às vítimas. Este não foi o primeiro ataque de tubarão na região. Em 2023, um surfista também foi atacado na praia del Chifre. Ele ficou 10 dias internado e voltou ao local depois que soube do novo caso e falou sobre a falta de estrutura e segurança para os banhistas. Em nota divulgada, o Comitê de Monitoramento de Incidentes com o Tubarão informou que há 150 placas de sinalização sobre a área sujeita a incidentes com tubarão no litoral de Pernambuco. Dessas, 13 estão em Olinda, sendo 4 especificamente na praia del Chifre. E olha só, subiu para 14 o número de mortes causadas pela chuva em São Paulo. A previsão é de chuva para esta sexta e também no fim de semana. O Caio Veríssimo vai entrar ao vivo agora para falar sobre a previsão. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. Oi, Fernando, boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Redação Hit. Exatamente, como você mencionou, 14 vítimas, 14 mortes já foram confirmadas. Somente nesse período que o governo tem feito a operação Chuvas de Verão. Ou seja, esse período de verão é quando o governo de São Paulo ele inicia essa operação tentando minimizar os danos, que são muito grandes, porque a alta intensidade da chuva nesse período de fato tem feito muitas vítimas. E olha só, um dado interessante
é que mais de 800 ocorrências aconteceram somente no início de dezembro até a data de hoje. Foram registradas em todo o estado de São Paulo quedas de árvores, alagamentos de vias, alagamentos de casas, quedas de muro. E aí, desse montante de 800 ocorrências, infelizmente nós tivemos 14 vítimas fatais. A mais recente aconteceu ontem em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um motociclista, ele acabou perdendo o controle em uma enxurrada, foi levado para baixo de um veículo e infelizmente ninguém conseguiu socorrê-lo a tempo e ele veio a óbito. Bom, a IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta hoje, alerta laranja para tempestade. Ou seja, 4 estados estão aí com riscos de muita chuva nessa sexta-feira. São eles Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. São aí esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora. Ou seja, durante todo o dia pode passar de 100 milímetros. Com isso, o risco de alagamento é muito alto. Além disso, rajadas de vento de mais de 100 quilômetros por hora. Também risco de chuva de granizo, cair granizo aí por todo o estado. Então, se a chuva de fato for confirmada, há possibilidade também de raios, cair aí descargas elétricas, quedas de árvores e também possibilidade de muito alagamento nas principais vias, não só de São Paulo, como de cada um desses estados. Por isso, a recomendação do IMET é que as pessoas não se abriguem de forma alguma debaixo de árvores, tanto pelo risco de queda, como de também descargas elétricas, e também não estacionar próximos a torres de transmissão. Hoje a gente consegue ver que agora, nesse período da tarde, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, está uma tarde nublada, mas aparentemente não chove. O trânsito, como é costume aqui em São Paulo, sexta-feira, intenso, mas esse período não tá com cara de chuva, mas é isso que muitas pessoas se enganam, viu, Fernando? O tempo em São Paulo ele muda muito rápido, muda em questões de minutos, pode cair uma tempestade, então o alerta foi dado pelo IMET. É bom todo mundo que está fora de casa ficar muito preparado para as próximas horas de muita chuva, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Bom, e ainda falando sobre as fortes chuvas, um motociclista morreu após ser arrastado pela enxurrada e cair no córrego da Avenida 31 de Março, em Piracicaba. O SAMU foi acionado, mas infelizmente ele morreu no local. Vamos ver. Uma noite que terminou em tragédia em Piracicaba. A força da chuva transformou avenidas em rios e tirou a vida de um motociclista. O que era apenas mais um deslocamento virou um drama e que chocou a cidade. Veja que imagem impressionante. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um cenário de destruição deixado pelo temporal. A Avenida 31 de Março ficou completamente alagada. Foi nesse trecho que o motociclista Cristiano Gonçalves, de 54 anos, foi arrastado pela enxurrada e acabou caindo em um córrego. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8 da noite. O SAMU foi acionado, mas infelizmente a morte foi confirmada ainda no local. Em apenas 2 horas, choveu mais de 66 milímetros na cidade. O temporal causou estragos em pelo menos 5 pontos de Piracicaba. Na Avenida Armando de Sales Oliveira, próximo à rodoviária, a força da água chegou a arrancar parte do asfalto. A área precisou ser isolada para evitar novos acidentes. A Defesa Civil alerta para que motoristas e pedestres evitem regiões conhecidas por alagamentos durante períodos de chuva intensa. O clima é de comoção na cidade. Cristiano Gonçalves será velado e sepultado neste sábado, em Piracicaba. Uma vida perdida em meio à força da natureza e um alerta que fica sobre os riscos durante temporais. E em Porto Alegre, um incêndio em um prédio residencial de 22 andares causou pânico entre os moradores na última madrugada, no centro histórico da capital. O incêndio atingiu o prédio por volta das 4 horas da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um apartamento do 7º andar, mas a fumaça logo tomou conta de toda a estrutura.
Moradores precisaram ser resgatados pelas equipes através das janelas, com auxílio de escada mecânica. 38 pessoas receberam atendimento do SAMU. Destas, 31 foram encaminhadas para os hospitais de Porto Alegre, nenhuma em estado grave. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do apartamento onde teria iniciado as chamas ter ficado completamente destruído, o fogo só não se alastrou pelo funcionamento do sistema hidráulico e a rápida ação dos agentes. Agora, os moradores dependem da avaliação estrutural feita pela Defesa Civil para retornarem aos apartamentos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. E no Rio de Janeiro, um operário ficou pendurado após um andaime se soltar. As equipes de socorro foram acionadas, mas quem salvou o rapaz foram os colegas de trabalho. Um operário ficou pendurado após um andaime se soltar da fachada de um prédio na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, na tarde da última quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra foram acionados às 4h19 da tarde para atender a ocorrência na Avenida Lúcio Costa, onde funcionários realizavam trabalhos na fachada do edifício. Apesar do susto, o trabalhador foi resgatado pelos próprios colegas e o atendimento acabou sendo cancelado antes da chegada das equipes de socorro. Ninguém ficou ferido. E olha só, 5 pessoas foram presas após invadir uma casa no Mato Grosso do Sul. Os criminosos furtaram TVs e joias e derreteram ouro. Vamos ver. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas em flagrante por furto em residência e receptação de joias. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos e resultou na prisão de 3 envolvidos no furto e 2 receptadores. O crime ocorreu na noite de 23 de janeiro em uma casa no bairro Vila Rica, em Campo Grande. Os suspeitos aproveitaram a ausência dos moradores, pularam o muro e arrombaram as portas da sala e da cozinha para entrar no imóvel. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança que ajudaram na identificação de um dos envolvidos e também do veículo usado na fuga. Após tomar conhecimento do caso, a polícia iniciou diligências contínuas para localizar os suspeitos, recuperar os objetos furtados e apreender o veículo utilizado no crime. Como resultado, 2 adultos foram presos e um adolescente apreendido. Eles estavam com uma televisão levada da residência, o que configurou o flagrante. Durante o avanço das investigações, os policiais também identificaram 2 receptadores das joias de ouro furtadas. Parte delas já havia sido derretida e foi recuperada em forma de ouro bruto. Além da televisão e do ouro, a polícia apreendeu também o carro utilizado no furto e um segundo veículo comprado com dinheiro obtido com a venda dos objetos furtados. Os adultos foram autuados por furto qualificado e receptação. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada para os procedimentos legais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar o restante dos bens. Uma idosa teve a sua casa atingida por 30 tiros depois de reclamar do barulho e da aglomeração de pessoas na sua porta. O principal suspeito é o dono do estabelecimento ao lado. Vamos conferir. Uma idosa que mora ao lado de uma adega em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, teve sua casa alvejada por cerca de 30 disparos. O crime aconteceu depois que a moradora reclamou do excesso de barulho e aglomeração no local. O principal suspeito dos disparos é Igor Rafael Trindade Silva, dono do estabelecimento. O ataque aconteceu pouco depois da meia-noite, quando o homem chegou no local em uma moto e disparou contra a residência. Ele também atirou nas câmeras de segurança antes de fugir. A polícia identificou Igor Rafael como o autor dos disparos e deteve em seu apartamento. Durante as buscas foram encontrados a pistola utilizada no crime e munição adicional no carro. As autoridades também apreenderam relógios importados e 4 carros. A investigação sugere que Igor possa ter alguma ligação com uma facção criminosa devido à sua condição financeira incompatível com os rendimentos aparentes da pequena adega que possui. As autoridades irão analisar a documentação apreendida para aprofundar a investigação. E em Santa Catarina foi suspensa a lei de cotas raciais.
Apenas pessoas com deficiências e da rede pública e estadual terão cotas agora. O STF questiona a medida. Segundo o governo catarinense, a lei em questão proíbe critérios raciais e ações afirmativas identitárias, mantendo a reserva de vagas apenas para pessoas com deficiência, os PCDs, estudantes insuficientes e egressos da rede pública estadual. A constitucionalidade da medida é questionada no STF pelo PSOL, pela União Nacional dos Estudantes e pela Educaafro, que aponta o retrocesso social e violação à autonomia universitária. A PGE sustenta que a autonomia das universidades não se deve ser interpretada como soberania absoluta e que a lei garante acesso de negros, pardos e indígenas, desde que esses se enquadrem nos critérios de renda e escolaridade pública. Para embasar a defesa, o Estado apresentou dados demográficos que diferenciam Santa Catarina da média nacional. Segundo o governo, o Estado possui a maior proporção de população branca do país, 81,5%, enquanto pretos e pardos somam 18,1%, índice consideravelmente inferior à média brasileira de 56,1%. O documento também menciona o crescimento expressivo da população parda, 88,6%, e preta, 68,6%. Na última década, para contextualizar a realidade local, embora defenda que a suspensão da lei agora geraria insegurança jurídica, prejudicando processos seletivos em curso, como o vestibular da UDESC. Além do Executivo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, também se manifestou ao Supremo Tribunal Federal. A presidência da Casa, através do deputado Júlio Garcia, do PSD, pediu a extinção da ação por entender que não há vícios de legalidade na tramitação do projeto, já que a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, prestou informações técnicas sobre o estágio atual de seus editais. Apesar da ofensiva jurídica no Supremo Tribunal Federal, a eficácia da lei está atualmente suspensa. A decisão partiu do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em esfera judicial distinta, o que mantém o sistema de cotas ativo no Estado até que o mérito das ações seja julgado em definitivo. E olha só, um morador da Califórnia decidiu protestar contra a política anti-imigração do governo Trump de uma forma bem inusitada. Ele foi fantasiado de Batman. O homem invadiu uma reunião conjunta do Conselho Municipal de Santa Clara com os responsáveis pela segurança do estado, que receberá a final da Liga de Futebol Americano, o Super Bowl, em 8 de fevereiro. Na sessão, os cidadãos podiam subir ao púlpito para manifestar as suas preocupações. E o Batman falou durante 3 minutos. A revolta do morador fantasiado ocorre após o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, o ICE, anunciar que fará operações de busca de imigrantes em situação irregular durante o Super Bowl. E agora a gente muda de assunto para falar de esportes aqui no Redação Hit. E a Maíra Anjos é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Maíra, seja muito bem-vinda. E olha, esse fim de semana tem decisão de título importante. Corinthians e Flamengo se enfrentam na final da Supercopa do Brasil. Como chegam as equipes para essa competição? Será uma final emocionante, Fernando. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. E o retrospecto está a favor do Flamengo. Em 6 decisões eliminatórias, o rubro-negro venceu o Corinthians 5 vezes. Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo na Arena BRB Mané Garrincha pela Supercopa Rei. As equipes se enfrentam às 16 horas pela primeira taça da temporada 2026. A decisão coloca frente a frente o Flamengo, atual campeão brasileiro, e o Corinthians, que venceu a Copa do Brasil. O rubro-negro busca o 4º título da Supercopa, enquanto o Timão vai atrás da sua 2ª conquista. O Flamengo chega para o confronto em um início de ano com altos e baixos. Fora de campo, o rubro-negro confirmou a maior contratação da história do futebol brasileiro com o retorno de Paquetá. A contratação animou a torcida, pois dentro de campo o time não anda bem. O Carioca tem apenas uma vitória e um empate, somando 3 derrotas e com isso apenas 4 pontos conquistados. Agora corre o risco de disputar o quadrangular do rebaixamento do estadual. Pelo Brasileirão, estreou com derrota para o São Paulo no Morumbis por 2-1. Já o Corinthians vive uma situação mais tranquila. O Timão é o 4º colocado com 8 pontos conquistados e, por enquanto, vai se classificando para o mata-mata da competição. A equipe de Dorival Júnior tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no estadual.
mas no Brasileiro também estreou com derrota após perder para o Bahia por 2-1. Nos corredores do CT Joaquim Grava, a Supercopa Rei é tratada como a oportunidade de recolocar o clube como protagonista no cenário nacional, sobretudo se derrotar o Flamengo na briga pela taça. Mas o Corinthians vem com a missão de quebrar uma escrita desfavorável contra o adversário carioca em confrontos de mata-mata neste século. Neste período, as equipes se enfrentaram em 6 oportunidades e o Corinthians eliminou o Flamengo somente uma vez, na semifinal da Copa do Brasil de 2018. Confira agora os confrontos. 2010, Libertadores, oitavas de final, Flamengo classificado. 2018, Copa do Brasil, semifinal, Corinthians classificado. 2019, Copa do Brasil, oitavas de final, Flamengo classificado. 2022, Libertadores, quartas de final, Flamengo classificado. 2022, Copa do Brasil, final, Flamengo campeão. E 2024, Copa do Brasil, semifinal, Flamengo classificado. O Timão também não vence o Flamengo há 4 jogos. A última vitória foi pelo Brasileirão de 2024, quando venceu o adversário por 2-1. Mas uma estatística a ser considerada é que a única Supercopa que o Corinthians possui foi vencida justamente contra o Flamengo. Realmente uma decisão muito importante para as duas equipes. E no feminino, o Corinthians também tem uma decisão importante. A final da Copa das Campeãs contra o Arsenal, não é mesmo? Exatamente, Fernando. As Brabas também têm um título importante neste domingo. As equipes se enfrentam em Londres, no Emirates Stadium, para decidir quem será o grande campeão mundial. Corinthians e Arsenal decidem neste domingo a grande final da Copa dos Campeões feminina da FIFA, a primeira edição do Mundial de Clubes feminino da história. Assim como no masculino, a final reúne os campeões continentais da temporada. O clube paulista conquistou a Copa Libertadores feminina pela 6ª vez, enquanto o time inglês é o atual campeão da Liga dos Campeões feminina da UEFA. As Brabas chegam para decidir o título após vencer o Gotham FC dos Estados Unidos por 1-0 na semifinal com gol de Gabi Zanotti nos minutos finais. Já o Arsenal garantiu a vaga na decisão após golear o Asfar do Marrocos por 6-0. Além do troféu, o torneio oferece uma premiação milionária. O campeão embolsa cerca de 12 milhões de reais, enquanto o vice fica com aproximadamente 5 milhões. A bola rola às 15 horas no Emirates Stadium, em Londres. Bom, Fernando, por enquanto é só. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Maíra. Obrigado pelas informações. Ótimo fim de semana para você também. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Uma ótima tarde de sexta-feira e até mais. Tchau!